Olá, meus companheiros de leitura. Tudo bem com vocês? Quinta-feira! Quintou! Com frio aí? Aqui da onde eu tô falando tá frio, chuvoso. Dia perfeito, tempinho perfeito para um café, um chocolate quente, uma bebida quente, um caldo, uma sopinha. Conta pra mim o que vocês gostam de tomar no frio, o que vocês gostam de comer no frio. Bom, hoje, quinta-feira, dia de Brumas de Avalon. Tô aqui com o meu cappuccino e o livro. Vou ler para vocês. Hoje a gente vai entrar no capítulo 7. Vocês estão gostando da leitura? O Brumas é um livro mais parado, né? É uma história mais lenta, mas confio que vocês estejam gostando. Vamos começar? Capítulo 7. A primeira coisa que se seguiu foi o retorno de Gorló. Ainda agitada com a exaltação daquela visão momentânea e atemorizada, pois nunca pensara realmente que Viviane pudesse morrer, apesar das palavras de esperança, era-lhe impossível imaginar que a irmã sobreviveria. Igraine havia esperado que alguma outra coisa acontecesse, uma notícia mágica de Uther, ou que Gorló estivesse morto e ela tivesse recuperado a liberdade. A presença do marido, coberto de pó, faminto e rabugento, parecia calculada para levá-la a pensar que sua visão fora uma alucinação provocada ou um engano do maligno. Bem, se assim for, nenhuma importância terá esse engano, pois significa também que minha irmã está viva e que a visão foi uma fantasia provocada pelos meus próprios receios. Por isso, recebeu o duque calmamente, com comida, banho, roupas limpas e secas, dirigindo-lhe apenas palavras agradáveis. Não se importava que ele pensasse que estava arrependida de sua dureza e tentando reconquistar seus favores. Já não lhe interessava o que Gorló imaginasse ou fizesse. Já não o odiava, nem se ressentia pelos primeiros anos de sofrimento e desespero que a haviam preparado para o que aconteceria depois. Serviu-lhe comida e bebida, verificou o alojamento dos soldados e não lhe fez perguntas. Morgana veio, por um momento, lavada, penteada e bonita, saudar o pai, e logo depois Isota a levou para a cama. Gorló suspirou, afastando o prato. Ela está crescendo e ficando bonita, mas assemelha-se a uma fadinha, uma personagem da terra dos gnomos. De onde lhe teria vindo esse sangue? Não existe entre a minha gente. Minha mãe pertencia ao povo antigo, disse Graine, e Viviane também. Creio que o pai dela deve ter sido como daquela terra. Gorló estremeceu e disse: E você nem mesmo sabe quem é o pai de sua irmã. Uma coisa acertada que os romanos fizeram foi acabar com essa gente. Não tenho medo de um homem armado a quem posso matar, mas temo esse povo subterrâneo do mundo das fadas com seus círculos encantados e sua comida que faz uma pessoa passar 100 anos encantada, com seus relâmpagos desfechados por duendes que surgem da escuridão e derrubam um homem, mandando-os aos infernos. O diabo os inventou para a morte dos cristãos, e creio que Deus faz bem em matá-los. Igraine pensou nas ervas e nas plantas medicinais que as mulheres das terras encantadas davam até mesmo aos invasores, para que se curassem, nas flechas envenenadas que podiam derrubar até caça que não se conseguia abater com armas comuns, em sua mãe, nascida entre esse povo, e no pai desconhecido de Viviane, Igor Ló. Como os romanos, queria o fim desse povo simples, em nome do seu Deus? Bem, deve ser a vontade de Deus, creio.
Morgana talvez deva ser criada num convento de mulheres santas, para que o grande mal herdado do sangue materno não venha machucá-la nunca, disse Gorló. Quando ela tiver idade, pensaremos nisso. Um homem santo me disse certa vez que as mulheres herdam o sangue das mães e que é assim desde os dias de Eva, que é isso que está no corpo delas, cheio de pecado, e não pode ser superado por uma menina. Mas os filhos herdam o sangue do pai, como Cristo foi feito à imagem de Deus, seu pai. Portanto, se tivermos um filho, Igraine, não precisaremos ter medo de que ele traga em si o sangue do antigo povo maligno dos montes. Uma onda de raiva dominou Igraine, que apesar disso se manteve firme no propósito de não contrariá-lo. Também isso deve ser como quer o Deus. Ela sabia, embora Gorló tivesse esquecido, que o marido jamais voltaria a tocá-lo da maneira como um homem busca uma mulher. Não importava o que ele dissesse ou fizesse. Diga-me o que o trouxe de volta para casa tão inesperadamente, senhor meu marido. Uther, é claro. Houve uma grande coroação real na Ilha do Dragão, próxima de Glastonbury, dos padres. E não sei por que estes permitem a sua existência, pois é um lugar pagão onde homenageiam o galhudo das florestas. Invocaram serpentes e outras tolices que não deviam ser praticadas numa terra cristã. O rei Leodegrance, do País do Verão, é da minha opinião, e recusou-se a compactuar com Uther. Leodegrance gosta tanto de Uther quanto eu, mas não o combaterá agora. Não deve haver guerra entre nós quando os saxões estão se reunindo no leste. Se os escotos vierem este verão, seremos colhidos entre o martelo e a bigorna. E agora Uther fez-me um ultimato. Devo colocar meus homens sob seu comando, ou ele virá e me obrigará a tal. Por isso aqui estou. Podemos defender Tintagel para sempre, se necessário. Mas advidi Uther que, se colocar o pé na Cornualha, lutarei contra ele. Leodegrance fez uma trégua com Uther até que os saxões sejam expulsos do país, mas eu não farei. Em nome de Deus, isso é loucura, e Leodegrance está certo. Os saxões não poderão resistir, se todos os homens da Bretanha se unirem. Se vocês brigarem entre si, os saxões poderão atacá-los, um reino de cada vez, e dentro em pouco a Bretanha servirá aos deuses do cavalo. As mulheres não entendem nada de honra, Igraine. Vamos para a cama, finalizou Gorló, empurrando os pratos para o lado. Igraine havia pensado que não se importaria com o que Gorló lhe fizesse, pois já não o atingiria mais. Não estava, porém, preparada para a luta desesperada de seu orgulho. Finalmente, ele voltou a espancá-la, gritando: Bruxa maldita! Você enfeitiçou minha virilidade! Quando exausto, ele mergulhou no sono. Igraine ficou acordada ao seu lado enquanto as lágrimas desciam silenciosamente pelo rosto machucado e latejante. Então era essa a recompensa pela sua docilidade, a mesma que fora dada às suas palavras duras? Agora, realmente, ela tinha razão para odiá-lo, e estava aliviada por não sentir culpa. Foi tomada por um súbito e violento desejo de que Uther o matasse. Gorló partiu na manhã seguinte, ao alvorecer, levando todos os homens, exceto uns poucos que ficaram para proteger Tintagel. Pelas conversas que ouviu no salão antes da partida, Igraine ficou sabendo que esperavam emboscar o exército invasor de Uther, quando ele descesse das charnecas para o vale. E tudo isso pelo que ele chamava de honra. Estava disposto a privar a Bretanha do seu grande rei, deixar a terra nua como uma mulher para ser violentada pelas hordas saxônicas. Tudo isso porque não era bastante homem para sua esposa, e temia que Uther o fosse.
Depois que ele partiu, os dias arrastaram-se chuvosos e silenciosos. Vieram então as primeiras geadas. A neve varreu a charneca e até esta deixou de ser visível, a não ser nos dias muito claros. Igraine ansiava por notícias. Sentia-se como um texugo preso em sua toca de inverno. O inverno. Uther dissera-lhe que viria buscá-la em meados do inverno. Mas agora ela começava a pensar que tudo não passava de um sonho. Os dias de outono arrastavam-se, sombrios e frios. E ela começou a duvidar de sua visão, sabendo que qualquer tentativa de repeti-la, de tranquilizar-se, seria inútil. Aprender ainda criança que depender das artes mágicas era um erro. Podia-se buscar um vislumbre da luz, quando em meio às trevas, e era o que tinha feito. A magia, porém, não podia ser usada como um amparo para a criança que aprende a andar, pois isso a tornaria incapaz de um único passo sem orientação espiritual. Eu nunca fui capaz de confiar totalmente em mim mesma, pensou amargamente. Em criança, buscar orientação em Viviane, e logo que se fizera mulher, casaram-na com Gorló, e ele achava que ela devia recorrer a ele para tudo, e em sua ausência, ao padre Columba, para uma ajuda constante. Agora, sabendo que era o momento de pensar sozinha, voltou-se para si mesma. Completou o aprendizado de Morgana na fiação e começou a ensinar Morgause a tecer em cores. Armazenou alimentos para o inverno, que ameaçava ser mais frio e prolongado do que habitualmente, e ouvia com grande interesse os fragmentos de notícia que os pastores traziam quando voltavam do mercado, ou qualquer viajante. Estes, porém, eram poucos, pois o inverno envolvia Tintagel. Já havia passado Samhain, dia de Todos os Santos, quando uma mulher mascate apareceu no castelo, envolta em trapos e xales rasgados, cansada e com os pés machucados enrolados em molambos. A mulher não estava muito limpa, mas Igraine fez com que entrasse e deu-lhe um lugar junto à lareira e um prato de ensopado de carne de carneiro, com pão seco, que teria sido a sua refeição. Quando notou que a pobre mancava devido a um ferimento de pedra, pediu à cozinheira que esquentasse água e com um pedaço de pano limpo enrolou a ferida. Comprou 2 agulhas da mulher. Eram mal feitas, e Igraine dispunha de melhores, mas serviriam para ensinar os primeiros pontos a Morgana. E depois, sentindo que já tinha direito a isso, perguntou-lhe se tinha notícias do norte. Soldados, minha senhora, respondeu ela suspirando, e saxões, reunindo-se também nas estradas do norte, e uma batalha, e Uther com o seu estandarte do dragão, saxões do norte contra ele e, ao que dizem, o duque da Cornualha também, ao sul, batalhas por toda parte, até mesmo na Ilha Sagrada. Você vem da Ilha Sagrada? Sim, minha senhora. Lá fui surpreendida pela noite nos lagos e perdi-me na névoa. Os padres deram-me pão, convidaram-me para a missa e para confessar-me. Mas que pecados tem uma velha como eu? Meus pecados já acabaram todos, foram esquecidos e perdoados, e não são mais nem mesmo motivo de arrependimento, disse com um riso fino. Igraine teve a impressão de que o juízo da velha não era muito perfeito, e o pouco que lhe restava fora desgastado pelas durezas da vida e pela solidão das longas caminhadas. E na verdade não há muita oportunidade para que os velhos e pobres pequem, a não ser ao duvidar da bondade divina. E se Deus não puder compreender por que duvidamos, então ele não é tão sábio quanto seus padres dizem. Mas eu não tinha vontade de ouvir a missa,
e estava mais frio dentro da igreja deles do que fora, e por isso saí andando pela névoa e cerração. E então vi um barco, e sem saber como, cheguei à Ilha Sagrada. E ali as mulheres da senhora deram-me comida e fogo, como a senhora. Você viu a senhora? Perguntou Igraine, inclinando-se para a frente e olhando firmemente para o rosto da velha. Dê-me notícias dela. É minha irmã. Ah, ela me contou que a irmã era mulher do Duque da Cornualha. Se é que o Duque ainda está vivo, o que ela não sabia. Ah, sim, ela mandou-lhe um recado, e foi por isso que vim para cá através das charnecas e rochas, onde meus pés foram machucados por todas essas pedras. Ah, e agora, o que foi que ela me disse? Pobre de mim, não consigo me lembrar. Creio que perdi a mensagem no meio da névoa que cercava a Ilha Sagrada. Os padres, a senhora sabe, disseram que não existia nenhuma ilha sagrada, nem agora nem nunca, que Deus havia fundado a ilha no mar, e que se eu achava que havia estado ali era porque se tratava de bruxaria e de alucinações do diabo. A mulher fez uma pausa, curvada e resmungando. Igraine esperou e finalmente pediu: Fale-me da senhora de Avalon. Você a viu? Ah, vi sim. Ela não é como a senhora. Parece mais uma fada, pequena e morena. Os olhos da mulher brilharam e em seguida tornaram-se claros. Agora me lembro da mensagem. Suas palavras foram: Diga a minha irmã Igraine que deve lembrar-se de seus sonhos e não perder as esperanças. E eu ri com isso. De que servem os sonhos, exceto para senhoras de grandes casas como esta? Não servem muito para aqueles que, como nós, andamos pelas estradas da cerração. Ah, sim, e disse mais, que teve um belo menino na época da colheita, que está bem, muito melhor do que se podia esperar, e o que o filho recebeu o nome de Galahad. Igraine deu um grande suspiro de alívio. Então, Viviane, contrariando realmente todas as expectativas, sobreviver ao parto. A mascate continuou. Ela explicou também que ele era o filho de um rei e que o filho de um rei devia servir a outro. Isso tem sentido para a senhora? A mim parecem-me mais sonhos e coisas obscuras. E a mulher caiu na risada, encolhida nos seus trapos, estendendo as mãos para o calor do fogo. Sim, Igraine conhecia o significado da mensagem. O filho de um rei devia servir a outro. Então, Viviane tivera realmente um filho com o rei Ban da Bretanha Menor, depois do ritual do grande casamento. E se, na profecia feita por ela e por Merlin, Igraine tivesse um filho de Uther, grande rei da Bretanha, então um deles deveria servir ao outro. Por um momento, sentiu-se tremer como se fosse dar a mesma risada histérica da velha demente. A noiva ainda não foi levada para a cama. E aqui estamos, organizando a vida dos filhos. Em seu estado de excitação, Igraine viu esses meninos, o nascido e o que estava para nascer, à sua volta, como sombras. Seria o filho de Viviane, Galahad, o gêmeo rival, a desgraça do filho que ainda teria com Uther? Igraine teve a impressão de que podia vê-los à luz vacilante do fogo. Um menino moreno, esbelto, com os olhos de Viviane. Um adolescente de cabelo fulgurante, como um homem do norte. E em seguida,
Sempre brilhando à luz do fogo, vislumbrou as sagradas insígnias dos druidas, guardadas em Avalon. Desde que os romanos haviam incendiado os bosques sagrados, o prato, a copa, a espada e a lança brilhando e lampejando os 4 elementos: o prato de terra, a copa de água, a espada de fogo e a lança de ar. Pensou, sonolenta, espreguiçando-se, enquanto o fogo brilhava e tremia, que havia uma insígnia para cada um deles. Era uma sorte. Teve um estremecimento violento e levantou-se. O fogo apagara-se, transformando-se em carvões. A velha mascate, com os pés enrolados nos xales e trapos, dormia o mais próximo possível das brasas. A sala estava quase vazia. Uma criada cochilava num banco, bem enrolada em sua manta. A outra fora para a cama. Teria dormido ali metade da noite e sonhado tudo aquilo? Despertou a criada, que se foi resmungando para o quarto, deixando a velha mascate junto à lareira. Igraine dirigiu-se, tremendo, para o seu quarto e aninhou-se ao lado de Morgana, apertando a menina nos braços, como se quisesse afastar as fantasias e o medo. O inverno chegou logo, apressado. Não havia muita lenha para combustível, apenas uma espécie de rocha que queimava, mas fazia muita fumaça e enegrecia portas e tetos. Às vezes tinham de queimar algas marinhas secas, o que espalhava por todo o castelo um cheiro de peixe morto, como a maré vazante. E por fim, os boatos começaram a falar da aproximação dos exércitos de Uther, que se preparavam para atravessar as grandes charnecas na direção de Tintagel. Em condições normais, os homens de Uther poderiam dominar os de Gorló. Mas se fossem emboscados, Uther não conhece a região. Ele se sentiria bastante ameaçado pelo terreno rochoso e pouco familiar, sabendo que o exército de Gorló estaria concentrado nas proximidades de Tintagel. Uther não esperaria uma emboscada longe do castelo. Igraine não podia senão aguardar. O destino da mulher era ficar sentada em casa, no castelo ou na cabana. Havia sido assim desde a chegada dos romanos. Antes disso, as tribos celtas seguiam os conselhos de suas mulheres, e mais ao norte existia uma ilha de mulheres guerreiras que faziam armas e ensinavam os chefes a usá-las. Igraine ficou acordada noite após noite, pensando no marido e no amante, se é que podia chamá-lo assim, mesmo sem ter tocado com ele um único beijo. Uther jurara chegar no meio do inverno, mas como poderia atravessar as charnecas e evitar as armadilhas que Gorló lhe preparava? Se pelo menos fosse uma feiticeira ou sacerdotisa completa, como Viviane, ouvira quando criança muitas histórias do mal que há em se usar a magia para impor a nossa vontade aos deuses. Seria bom, então, deixar Uther ser enganado e seus homens assassinados? Convenceu-se de que Uther devia ter espiões e batedores, e não precisaria da ajuda de uma mulher. Desconsolada, acreditava que devia fazer alguma coisa e não apenas ficar sentada esperando. Poucos dias antes da véspera do solstício de inverno, houve uma tempestade que durou 2 dias, tão violenta que Igraine estava certa de que, para o norte, nas charnecas, nada que não estivesse bem enterrado, como um coelho na toca, poderia ter sobrevivido. Mesmo a salvo dentro do castelo, as pessoas aninhavam-se junto às poucas latreiras acesas e ouviam a tremer o vento uivando. Durante o dia ficou tão escuro, com a neve e o granizo, que não era possível nem mesmo fiar. O estoque de velas era muito limitado. Ela não ousava consumir mais, pois ainda havia uma longa parte do inverno a enfrentar.
Por isso, ficavam a maior parte do tempo sentados no escuro, e Igraine procurava recordar-se de velhas histórias de Avalon, para divertir Morgana e evitar que Morgause se irritasse com o tédio. Quando finalmente a menina e a moça adormeciam, Igraine ficava sentada, envolta em seu manto, diante das pequenas chamas, demasiado tensa para dormir, sabendo que, se fosse deitar-se, ficaria acordada, procurando penetrar a escuridão com os olhos cansados, tentando transmitir seu pensamento por sobre as léguas que a separavam. De quê? De Gorló, para saber aonde o levaria a sua traição? Pois se tratava de traição. Ele jurara fidelidade a Uther como seu grande rei. E, em seguida, devido ao ciúme e à desconfiança, faltara ao juramento. Ou de Uther, tentando acampar naquelas charnecas desconhecidas, batido pela tempestade, perdido, cego? Como poderia chegar até ele? Procurava reavivar as lembranças dos seus poucos conhecimentos de magia, aprendidos quando criança, em Avalon. Corpo e alma haviam-lhe ensinado, não estavam inseparavelmente unidos. Ao dormir, a alma deixava o corpo e ia para o país dos sonhos, onde tudo era ilusão e loucura. E, por vezes, para os que tinham a formação dos druidas, para a terra da verdade, aonde Merlin a levara naquele outro sonho. Certa vez, durante o parto de Morgana, quando as dores pareciam eternizar-se, ela havia deixado por momentos o próprio corpo, vendo-se deitada lá embaixo, uma pobre coisa manipulada pelas parteiras e confortada pelas suas amas, enquanto a alma flutuava, livre da dor, acima de todos. Alguém se inclinara sobre ela, insistindo em que devia esforçar-se ainda mais, pois podiam ver o alto da cabeça da criança. E ela voltara para a renovada dor e o esforço tremendo que havia esquecido. Mas se lhe fora possível fazer isso naquela ocasião, então poderia fazê-lo também agora. Tremendo dentro do manto, Igraine olhava para o fogo e desejava estar em qualquer outro lugar. Conseguiu-o. Parecia estar de pé à frente de seu próprio corpo, com perfeita consciência disso. A principal modificação era a de não ouvir mais o uivo selvagem da tempestade fora das muralhas do castelo. Não olhou para trás. Tinham-lhe dito que quando se deixa o corpo nunca se deve olhar para trás, pois ele atrai de volta a alma. E mesmo sem olhos, ela podia ver tudo à sua volta. E sabia que o corpo estava sentado, imóvel, ante o fogo agonizante. Agora que o havia conseguido, sentiu medo, pensando: eu devia ter cuidado do fogo antes. Mas sabia que se voltasse, jamais teria coragem de tentar novamente. Pensou em Morgana, o laço vivo entre ela e Gorló, embora o marido ainda a rejeitasse, referindo-se com indiferença à criança. O laço existia, e ela podia encontrar Gorló se o buscasse. Mas no instante em que teve esse pensamento, viu-se em outro lugar. Onde estava? Havia o clarão incerto de uma pequena lanterna à luz da qual viu Gorló, cercado de várias cabeças. Homens reunidos numa das pequenas cenas de pedras das charnecas. Gorló dizia: combati durante muitos anos ao lado de Uther sob Ambrósio, e se bem o conheço, ele contará com a coragem e a surpresa. Só a gente não conhece o clima da Cornualha, e não sabe que quando anoitece com tempestade forte,
Essa amainará pela meia-noite. Portanto, eles não se moverão enquanto o dia não clarear. Mas tão logo isso aconteça, ele entrará em ação, esperando cair sobre nós ainda cedo. Se, no entanto, pudermos cercar seu campo nas horas entre o momento em que a tempestade passar e o sol nascer, então, quando levantarem acampamento, poderemos surpreendê-los. Estarão preparados para uma marcha e não para uma batalha. Com um pouco de sorte, poderemos dominá-los antes que tirem as espadas das bainhas. Uma vez destruído o seu exército, se Uther não for morto, pelo menos nos voltará às costas e deixará a Cornualha para nunca mais voltar. À luz precária da lâmpada, Igraine viu Gorló mostrar os dentes, como um animal. E se ele morrer, seus exércitos debandarão com uma colmeia, quando alguém mata a rainha. Igraine sentiu-se recuar. Mesmo sem corpo, apenas um espírito, parecia-lhe que o duque adivinhava sua presença. E, na verdade, ele levantou a cabeça e franziu a testa, passando a mão no rosto. Sinto um vento gelado. Está frio aqui, murmurou. E tinha mesmo que estar, com a neve caindo desse jeito, disse um de seus homens, mas antes mesmo que ele terminasse a frase, Igraine já estava longe, pairando num limbo incorpóreo, resistindo à forte atração de voltar a Tintagel. Ansiava pela sensação da carne, do fogo, e não pelas andanças entre mundos, como o espectro esvoaçante de um morto. Como chegar até Uther para alertá-lo? Não havia qualquer laço entre eles. Nunca haviam tocado sequer um beijo de paixão que teria ligado seus corpos de carne, e com isso atado o espírito imaterial que ela era agora. Gorló a acusara de adultério. Desesperada, Igraine desejou então que assim tivesse sido. Estava cega no escuro, etérea, pairando no ar. Sabia que um pensamento, por menor que fosse, a levaria de volta ao seu quarto em Tintagel, onde seu corpo, dolorido e enregelado, estava enroscado frente ao fogo morto. Lutou para continuar naquela negra e mortal escuridão, esforçando-se, rezando sem palavras. Fazei com que eu encontre Uther, embora sabendo que as curiosas leis do mundo em que estava agora tornavam isso impossível. Nesse corpo, ela não tinha nenhum laço com Uther. Mas meu laço com Uther é mais forte do que o da carne, pois durou mais de uma vida, argumentou ela com alguma coisa impalpável, como se apelasse para um julgamento superior àquilo que determinava as leis dessa vida. A escuridão parecia fechar-se agora sobre ela. Sentia que não podia respirar, que em algum lugar lá embaixo o corpo que havia deixado estava gelado, com a respiração falhando. Alguma coisa nela gritava: volte, volte! Uther é um homem feito, não precisa que você se preocupe com ele. E ela mesma respondia, lutando para ficar onde estava: ele é apenas um homem, não está a salvo das traições. Agora, na escuridão que a cercava, havia uma outra ainda mais profunda, e Igraine sabia que não olhava para seu próprio eu invisível, mas sim para um outro. Gelada, tremendo, torturada. Ela não ouvia com os ouvidos do corpo, mas sentia em cada nervo do seu ser a ordem: volte, você deve voltar. Você não tem o direito de estar aqui. As leis estão feitas e são fixas. Você não pode ficar aqui sem sofrer um castigo.
Ouviu-se dizer para aquela escuridão estranha: se for necessário, pagarei o custo exigido. Por que procura ir aonde é proibido ir? Tenho de avisá-lo, gritou desesperada, e de repente, como a mariposa que estende as asas sobre o casulo, alguma coisa em Igraine, que era maior do que ela mesma, abriu-se e estendeu as asas, e a escuridão à sua volta desapareceu. A forma atemorizante que lhe fazia advertência passou a ser apenas uma forma velada, uma mulher igual a ela mesma, uma sacerdotisa, certamente não uma deusa, nem a velha imagem da morte. Igraine disse com firmeza: estamos ligados e jurados, vida com vida e além da vida. Você não tem o direito de proibir. De repente, Igraine viu que à volta de seus braços estavam as serpentes de ouro que usara em seu estranho sonho das pedras circulares. Levantou-os e gritou uma palavra numa língua estranha. Jamais conseguiu lembrar, depois de tudo passado, mais do que uma meia sílaba que começava com A e que tinha poderes mágicos. Nem soube como tal palavra lhe ocorreu naquela situação extrema, a ela, que não era sequer uma sacerdotisa nessa vida. A forma proibidora à sua frente desapareceu, e Igraine viu a luz como o sol nascente. Não era a mais débil das luzes de lanternas, uma vela grosseiramente protegida com um pedaço de chifre, dentro de uma caixa de madeira. Apenas um bruxuleio nas sombras geladas de uma pequena cabana de pedras, semi-derrubada e apressadamente reparada com feixes de juncos. Graças, porém, a uma curiosa luz inexistente, ou poderia ela, espírito incorpóreo, enxergar sem olhos? Pôde perceber algumas faces no escuro. Faces que já vira em volta de Uther, em Londinium. Reis, chefes e soldados. Esgotados e enregelados, eles se acocoravam em volta da pequena luz, como se seu débil fogo pudesse aquecê-los de alguma forma. E Uther estava entre eles, magro e exausto, com as mãos sangrando de frieiras, o manto de lã cuidadosamente fechado sobre a cabeça e em volta do queixo. Não era o orgulhoso e majestoso sacerdote amante da primeira visão, nem mesmo o homem desajeitado e rústico que entrara na igreja perturbando a todos. Mas esse homem de ar cansado e desalentado, cabelos úmidos caídos em volta do nariz, avermelhado pelo frio, parecia a Igraine mais real, mais belo do que antes. Com o coração doendo de pena, ansiando por tomá-lo nos braços e aquecê-lo, sentiu como se tivesse gritado: Uther! Soube que ele ouviu, pois levantou a cabeça e olhou à volta, estremecendo como se o abrigo gelado tivesse sido varrido por um vento ainda mais frio. E então ela percebeu, através dos mantos e do capuz que envolviam o corpo, as serpentes enroladas em seus braços. Não eram reais. Mexiam-se como serpentes vivas, pois nenhuma cobra deixaria sua toca naquele tempo. Mas ela as percebeu, e de alguma forma Uther a viu e abriu a boca para falar. Com um gesto imperativo, porém, fez com que ele se calasse. Você tem de levantar acampamento e preparar-se para marchar, ou estará condenado. A mensagem não se formou em palavras na sua mente, mas sabia que se transferia diretamente para ele. A neve cessará pouco depois da meia-noite. Gorló e seus soldados sabem que você está preso aqui e cairão sobre o acampamento sem piedade. Você deve estar preparado para enfrentar o ataque. As palavras silenciosas chegaram a ele,
com o último impulso de força que ainda existia em Igraine. No mesmo momento em que as palavras se formavam, ela sabia que a força de vontade que a levara até ali através de abismos contra as leis deste mundo desaparecia. Não estava habituada a tal coisa e lutava sem querer partir antes de fazer sua advertência. Acreditariam nela? Estariam prontos para enfrentar Gorló? Ou permaneceriam ali, imóveis no escuro depois da tempestade, onde Gorló os encontraria como a raposa encontra as galinhas amontoadas no poleiro? Não podia fazer mais nada. Um frio mortal, o desmaio provocado pela exaustão total penetraram nela. Sentiu que perdia a consciência e mergulhava num frio gelado e na escuridão, como se a tempestade tivesse envolvido ferozmente todo o seu corpo. Estava deitada no chão de pedra, diante das cinzas frias do fogo. Um vento gélido soprava, como se a tempestade que a seguira por toda a visão também tivesse desabado dentro de seu corpo. Não, não era isso. As venezianas de madeira do quarto tinham sido abertas pela força do vento. Batiam de um lado ao outro e rajadas de chuva gelada sopravam para dentro do aposento. Estava gelada, tão fria que tinha a impressão de que jamais poderia voltar a movimentar-se, de que ficaria ali deitada e congelaria, e que o frio de seu corpo se transformaria aos poucos no sono da morte. Naquele momento, não se importava. Deve haver uma punição por violar um tabu. Essa é a lei. Fiz o que era proibido e não posso sair incólume dessa aventura. Se Uther for salvo, aceito isso, mesmo que meu castigo seja a morte. E, na verdade, Igraine, aconchegando-se, tentando cobrir-se com o calor insuficiente de seu manto, considerou que a morte seria uma bênção. Pelo menos, não sentiria o frio. Mas Morgana dormia na cama junto da janela, e se esta não fosse fechada, ela poderia resfriar-se e talvez mesmo ser atacada pela febre dos pulmões. Igraine não teria se mexido, se não houvesse uma razão mais forte do que ela mesma. Mas pela filha e pela irmã inocentes, forçou um movimento doloroso e procurou mexer os pés e mãos adormecidos. Incerta, movendo-se como se estivesse embriagada, dirigiu-se aos tropeções até a janela e, com mãos inábeis e congeladas pelo frio, procurou fechá-la. O vento arrancou-a 2 vezes de seus dedos e ouviu-se soluçar enquanto lutava com ela. Não conseguia ter tato, mas sabia que perdera uma unha nessa luta contra a veneziana, que parecia uma coisa viva. Finalmente, conseguindo segurar o trinco com as mãos, fechou a janela usando toda a força, apertando um dedo nesse movimento. Continuava frio no quarto, um frio de gelo, e ela sabia que sem o fogo, Morgana e Morgause ficariam doentes. O que mais desejava no momento era meter-se na cama, entre elas, ainda mais enrolada na manta e aquecer-se entre seus corpos jovens e quentes. Mas transcorreriam horas ainda até o amanhecer, e fora ela quem deixara o fogo apagar-se. Tremendo e embrulhando-se bem no manto, apanhou um braseiro que estava na lareira e arrastou-se escadas abaixo, sentindo os pés gelados magoarem-se ao tropeçar na pedra. Na cozinha, 3 servas enrolavam-se como cães diante do fogo brando. Estava quente ali, e um caldeirão fumegava pendurado em um fio longo sobre o fogão. A sopa de aveia para a refeição da manhã, sem dúvida. Bem, era a sua cozinha e a sua sopa. Mergulhou uma concha no caldeirão e bebeu o caldo quente e ainda sem sal, mas nem isso a aqueceu. Encheu o braseiro com brasas vivas, cobriu-o e, segurando-o com uma dobra da saia, subiu novamente as escadas.
Estava fraca e trêmula e, apesar da sopa quente, tremia tanto que teve medo de cair. Não posso cair, pois se cair não me levantarei novamente, e o braseiro ateará fogo em alguma coisa. Ajoelhou-se frente à lareira fria em seu quarto, com o corpo sacudido por grandes espasmos e uma dor violenta no peito. Mas agora não tinha frio, sentia o calor por todo o corpo. Alimentou as brasas pacientemente, com pedacinhos de madeira, e depois com pequenos ramos. Por fim, a lenha pegou fogo e a chama subiu em direção ao teto. Igraine sentia agora tanto calor que tirou o manto, arrastando-se para a cama. Pegou Morgana e deitou-se com a criança nos braços, mas ainda não tinha consciência se dormia ou se morria. Não, não estava morta. A morte não provocaria essa dolorosa e súbita alternância de frio e calor. Sabia que estava deitada havia muito tempo, envolta em panos fumegantes que esfriavam e eram renovados. Sabia que a forçavam a tomar coisas quentes, quase sempre feitas com ervas nauseantes contra a febre, e por vezes bebidas fortes misturadas com água quente. Dias, semanas, anos, séculos passaram sobre ela, enquanto estava deitada e consumia-se de calor ou tirava de frio, sendo obrigada a engolir as coisas horríveis que lhe eram derramadas pela garganta, quando estava fraca demais para sequer vomitar. Certo dia, Morgause apareceu e perguntou-lhe irritada: Se você estava doente, Graine, por que não me acordou e me mandou acender o fogo? A forma negra que lhe barrara o caminho estava de pé num canto do quarto, e agora Igraine podia ver-lhe a face. Era a morte, que guarda as portas do proibido e que agora poderia castigá-la. Morgana veio vê-la, e seu rosto miúdo estava sombrio, atemorizado. Quis tranquilizar a filha, mas estava demasiado fraca para falar em voz alta. E Uther também apareceu, mas sabia que ninguém o poderia ver. Não seria conveniente dizer o nome de nenhum outro homem que não fosse o de seu legítimo esposo. Ninguém pensaria mal dela se chamasse por Gorló. Mas mesmo que estivesse morrendo, não queria chamá-lo. Nada mais desejava dele, na vida ou na morte. Teria sido uma traição ao marido, a sua feitiçaria proibida? Ou teria sido apenas um sonho, tão real quanto sua tentativa de avisar Uther? Teria conseguido salvá-lo? Parecia-lhe estar vagando novamente pelos espaços gelados, tentando forçar cegamente seu caminho em meio à tempestade, para dar-lhe o alerta. Num certo dia, o padre Columba também apareceu e resmungou frases em latim, deixando-a desesperada. Que direito tinha de vir perturbá-la com os últimos sacramentos, quando não podia se defender? Ela se envolvera com feitiçarias. Pelos padrões do padre, era uma mulher má e seria condenada por ter traído Gorló. Ele teria vindo para vingar o seu senhor. A tempestade voltara, devastando-a. Igraine vagava indeterminavelmente em meio a ela, tentando encontrar Morgana, que se perdera, pois apenas Morgause estava ali, usando uma coroa, a coroa dos grandes reis da Bretanha. Depois, Morgana estava de pé na proa da barca que atravessava o mar do verão, rumo a Avalon, usando as roupas de sacerdotisa, aquelas que Viviane vestia. E depois, tudo era silêncio e escuridão. De súbito, o quarto iluminou-se com a luz do sol. Igraine mexeu-se e sentiu que não podia sentar-se na cama. Fique deitada, senhora, recomendou Isota. Vou trazer-lhe seu remédio. Igraine sorriu.
e foi com surpresa que ouviu seu próprio murmúrio. Se eu resisti às suas bebeiragens, então provavelmente resistirei a esta também. Em que dia estamos? Dentro de 10 dias apenas será o solstício de inverno, senhora. Quanto ao que aconteceu, sabemos que a lareira em seu quarto deve ter se apagado durante a noite e a janela foi aberta pelo vento. A senhora Morgause disse que acordou e a viu fechando as venezianas, que saiu depois e voltou com um braseiro. Mas a senhora não falou, acendeu o fogo e por isso ela só ficou sabendo que estava doente pela manhã, quando notou que estava queimando de febre, não a reconhecendo nem a menina. Essa era a explicação simples. Só Igraine sabia que sua enfermidade era mais que isso. Era um castigo por tentar feitiçarias muito superiores às suas forças a tal ponto que corpo e espírito se esgotaram de maneira quase fatal. Igraine começou a perguntar, mas não podia falar em Uther. E há notícias do Duque, meu senhor? Nenhuma. Sabemos que houve uma batalha, mas não chegarão notícias enquanto as estradas não forem desobstruídas depois da grande tempestade, contou a criada. Mas a senhora não pode falar mais. Deve tomar seu caldo quente, ficar deitada e dormir. Pacientemente, Igraine tomou o caldo quente que lhe trouxeram e dormiu. As notícias chegariam quando fosse o momento. Fim do capítulo 7. Nossa, e agora, hein, gente? A Igraine vai resistir? Uther resistiu? Gorló resistiu? O que aconteceu nessa luta, hein? A gente vai saber na semana que vem. Mais uma vez, obrigada pela companhia de vocês. Um grande beijo. Até amanhã para quem vem para Dewey, Um Gato Entre Livros. Ou até a semana que vem. Tem mais Ramsés, a Batalha de Kadesh. Temos mais Brumas de Avalon, a Senhora da Magia. E mais Dewey, Um Gato Entre Livros. Beijo, tchau!